Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 18 de março de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. O governo enfrenta crise após alta no preço do diesel e Polícia Federal vai investigar possível formação de cartel. Investigações fecham cerco contra filho do presidente Lula por possíveis envolvimentos nos desvios do INSS. Irã ataca Tel Aviv em retaliação à morte de Ali Larijani e Israel deixa mortos na capital do Líbano. Tenente-coronel é preso por matar esposa com um tiro na cabeça em São Paulo. Mulher abandona filho recém-nascido em banheiro de hospital da Zona Leste paulista. E ainda, astronautas fazem caminhada por 6 horas fora da estação espacial. Essas e outras notícias você vê no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula acionou a Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor para investigar os preços praticados no setor de combustíveis. Os serviços de inteligência do governo identificaram indícios de formação de cartel. O governo federal não está nada satisfeito com a alta dos preços dos combustíveis nas bombas de todo o Brasil. Empresários revisaram os preços após o início da guerra no Oriente Médio e também por medo de desabastecimento. No início da semana, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis fez uma operação especial e autuou 93 estabelecimentos por diferentes irregularidades. Segundo a ANP, 21 foram interditados. Mas essas fiscalizações não foram suficientes para segurar os preços. Muito pelo contrário, após a alta do petróleo nas bolsas de valores de todo o mundo, empresários pressionaram ainda mais os preços dos combustíveis, sem uma aparente justificativa. O Serviço de Inteligência do Governo identificou indícios de formação de cartel para aumentar o preço do diesel com estoques antigos de combustível. Segundo um assessor do presidente Lula, a Polícia Federal vai investigar se esse possível cartel está atuando nas distribuidoras ou nas redes de postos de combustível. Em meio à luta contra a alta no preço do diesel, o governo agora precisa encarar uma possível greve dos caminhoneiros. O vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, disse que esse movimento não tem muito sentido, já que o governo tomou medidas para evitar a alta dos preços. A Polícia Federal realizou hoje uma operação em 15 estados contra a atuação de facções criminosas e crimes como lavagem de dinheiro. 112 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. A operação de hoje foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que envolve agentes de diferentes forças de segurança. Em São Paulo, a ação mirou uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, envolvida com tráfico de drogas e disputas violentas por territórios no interior do estado. Houve mandados de prisão e busca, além do bloqueio de contas bancárias, que podem somar até 70 milhões de reais. A Polícia Federal também esteve no interior de São Paulo. O alvo era um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas e de armas. 19 pessoas foram presas. O comandante da Polícia Militar, Cleutel Sabino, afirmou que a operação de hoje aconteceu após a prisão de um criminoso no município de Araras. Segundo o militar, o homem tem forte ligação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Em Alagoas, 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico. De acordo com as investigações, os alvos utilizavam uma pizzaria como fachada para armazenar e distribuir as drogas. O esquema de delivery permitia que os motociclistas circulassem livremente pelos condomínios, transportando material em mochilas térmicas de entrega, sem levantar suspeita. Investigações mostraram que o filho do presidente Lula, o Lulinha, abriu uma empresa na Espanha após o nome dele aparecer nas investigações sobre os desvios no INSS. Um relatório da Polícia Federal indica que Lulinha pode ter recebido uma mesada de R$300 mil para facilitar o acesso do careca do INSS a locais específicos em Brasília. O nome da empresa é Sinapta e teve início de operação em 13 de janeiro de 2026. Segundo os registros, a empresa é uma sociedade limitada e focada em serviços tecnológicos como consultoria técnica, informática e planejamento. O capital informado da empresa é o mínimo exigido pela legislação da Espanha,
€3.000, o equivalente a R$18 mil. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que faz parte da defesa de Lulinha, disse que a empresa ainda não está funcionando e que também não há crime em abrir uma empresa e registrá-la. No mês passado, a Polícia Federal listou pagamentos que seriam endereçados a Lulinha. No relatório, a PF aponta supostos pagamentos de mesadas de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, para Lulinha. Esse dinheiro chegava ao filho do presidente através de uma amiga dele. Segundo informações, os R$300 mil mensais seriam para facilitar o acesso de careca do INSS a locais específicos em Brasília. Durante as investigações, um ex-funcionário de Antunes afirmou que o lobista mencionava pagamentos para ele com uma certa frequência. A defesa de Lulinha se colocou à disposição para esclarecer a suspeita sobre o envolvimento do cliente com o careca do INSS. Segundo informações, o ministro André Mendonça, relator da investigação, já está sabendo dessa postura. O filho do presidente está morando atualmente com a família na Espanha, mas se dispôs a retornar ao Brasil para depor. Israel afirmou hoje ter matado o ministro da inteligência do Irã. Milhares de pessoas foram às ruas de Teherã para o funeral de Ali Larijani. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que as forças do país mataram o ministro da inteligência do Irã, Ismail Khatib, e acrescentou que os militares estavam autorizados a matar qualquer alto funcionário iraniano que estivesse na mira, sem a necessidade de buscar aprovação adicional. A intensidade dos ataques no Irã está em um novo patamar. Estamos em meio à fase decisiva após as contundentes eliminações de altos funcionários do regime, o líder de fato do Irã, Larijani, e o chefe da organização genocida base de Soleimani. Ontem à noite, o ministro da inteligência do Irã, Khatib, também foi eliminado. Ele era o responsável pelo aparato interno de assassinatos e repressão do regime no Irã, bem como pela promoção de ameaças externas contra Israel e países da região. O regime iraniano afirmou que ninguém escapará das consequências da guerra que trava contra Israel e Estados Unidos. O país realiza o funeral do chefe da segurança Ali Larijani, do comandante da Força Paramilitar Base de Golan Reza Soleimani e dos mais de 80 marinheiros da fragata afundada por um submarino dos Estados Unidos há 2 semanas na costa do Sri Lanka. Já o funeral do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, morto no primeiro dia de ataques, foi adiado por tempo indeterminado. E o Irã voltou a usar bombas de fragmentação contra Israel. 2 pessoas morreram em Tel Aviv. O Irã começou a vingar a morte de Ali Larijani nesta quarta-feira. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram os artefatos voando no céu israelense. Israel acusa o Irã de usar mísseis de fragmentação nos ataques, mas há uma convenção de 2008 que proíbe o uso desse tipo de munição. O único problema é que os 2 países, Israel e Irã, não assinaram os documentos. Segundo os serviços de emergência, 2 pessoas morreram. Um jornal local informou que as vítimas eram um casal de idosos, que estavam em um prédio alvejado pelas bombas. Israel também voltou a atacar o Líbano. 12 pessoas morreram e 41 ficaram feridas. O diretor de um canal de televisão alinhado com o Hezbollah está entre as vítimas. Várias pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quarta-feira em ataques aéreos israelenses no coração de Beirute, um dos epicentros da guerra regional em torno do Irã que assola o Líbano. As informações são do Ministério da Saúde libanês. Uma das vítimas fatais é um executivo da TV Al-Manar, canal do movimento pró-iraniano Hezbollah, que abriu uma frente de batalha com Israel em 2 de março, 48 horas após o início dos ataques israelenses americanos contra o Irã. Mohammad Sherri dirigia programas políticos. Uma notícia triste e desoladora atingiu, em particular, a TV Al-Manar. O martírio de nosso estimado colega Haj Mohammad Sherri e de sua esposa, no ataque que teve como alvo a capital Beirute na manhã de hoje, especificamente no bairro de Skak al-Balat.
3 bairros da capital foram atingidos. No bairro de Bachura, onde os israelenses avisaram previamente sobre o ataque, um prédio foi atingido e reduzido a escombros. O exército atacou outros 2 bairros vizinhos, desta vez sem aviso prévio. Um dos bombardeios teve como alvo um prédio que abriga uma filial da empresa financeira Al-Qard Al-Razan, ligada ao movimento pró-iraniano Hezbollah. O partido político milícia arrastou o Líbano para a guerra regional que começou em 28 de fevereiro em torno do Irã, após iniciar disparos contra Israel. Segundo as autoridades libanesas, a resposta israelense já deixou mais de 900 mortos e forçou mais de 1 milhão de pessoas a fugir. A ONU alertou que o avanço do conflito no Oriente Médio pode empurrar milhões de pessoas para a fome. A continuação da guerra no Oriente Médio até junho faria com que mais 45 milhões de pessoas passassem fome, criando um novo triste recorde. Foi o que alertou o Programa Mundial de Alimentos da ONU. Isso só reforça a importância de uma desescalada neste conflito. As consequências recaem sobre as pessoas mais vulneráveis do mundo, que já vivem em condições desesperadoras. Elas não têm margem para lidar com um novo aumento no custo de vida. Atualmente, 319 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar, em um cenário que agora vive uma disparada dos custos operacionais por conta do aumento dos preços dos combustíveis e a rotas mais longas. Também em Genebra, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos divulgou um relatório sobre a expansão dos assentamentos na Cisjordânia. O documento citou mais de 36 mil palestinos que tiveram que se deslocar, o que foi retratado como uma expulsão em massa de uma magnitude sem precedentes, além de denunciar o comportamento de colonos na região. A violência dos colonos continuou de forma coordenada, estratégica e, em grande medida, sem resistência, com as autoridades israelenses desempenhando o papel central em dirigir, participar ou facilitar essa conduta. A impunidade, antiga e generalizada, está facilitando e incentivando a violência e o assédio contra palestinos. O Alto Comissariado reforçou seu temor de uma limpeza étnica nos territórios palestinos ocupados, apontando uma série de ações israelenses, como a intensificação dos ataques, a destruição metódica de bairros inteiros, a recusa em fornecer ajuda humanitária e as transferências forçadas. Mais de 500 mil israelenses vivem na Cisjordânia, sem contar Jerusalém Oriental, entre quase 3 milhões de palestinos, em assentamentos que a ONU considera ilegais com base no direito internacional. O Paraguai ratificou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O Paraguai ratificou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia após a aprovação unânime da Câmara dos Deputados, com 57 votos a favor, concluindo assim o processo legislativo. O pacto cria a maior área de livre comércio do mundo, integrando os 27 países europeus aos membros fundadores do Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O acordo vai eliminar tarifas sobre mais de 90% do comércio, em um mercado que representa aproximadamente 30% do PIB global e mais de 700 milhões de consumidores. Negociado desde 1999 e assinado em janeiro em Assunção, o acordo marca, segundo analistas, um ponto de virada para um bloco historicamente fechado. Também vai permitir uma maior integração com o mercado europeu de 450 milhões de habitantes, com uma renda per capita de cerca de $40 mil anuais. Em 2024, a União Europeia representou 5,9% do comércio total do Paraguai, com exportações de $431 milhões e importações de mais de 1 bilhão e 200 milhões, de acordo com dados oficiais. O acordo ainda enfrenta resistência na Europa, especialmente na França, devido ao potencial impacto da vasta zona de livre comércio sobre seus setores agrícola e pecuário. Enquanto isso, o bloco europeu prevê uma implementação provisória, aguardando uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que pode levar até 1 ano e meio. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou que uma bomba não detonada foi encontrada perto da fronteira com o Equador e acusou o país vizinho de bombardear o território. Daniel Noboa, presidente do Equador, negou todas as acusações. Uma suposta bomba encontrada em território colombiano perto da fronteira com o Equador aumentou as tensões entre os dois países
em meio a uma disputa envolvendo segurança e comércio. O presidente colombiano Gustavo Petro informou nesta terça-feira que o artefato, pesando aproximadamente 250 quilos, caiu a apenas 50 a 100 metros de uma casa rural no município de Ipiales, no sudoeste do país, deixando os moradores apavorados. Imagens mostram a bomba não detonada ao lado de uma cratera em uma plantação de coca, e especialistas o identificaram como uma bomba de queda livre do tipo MK. Ratificando pouco minhas suspeitas. Isso parece confirmar um pouco minhas suspeitas, mas precisamos investigar adequadamente. Estamos sendo bombardeados do Equador e não são os grupos armados. Já houve inúmeras explosões e assim por diante. Já existe uma gravação que acho que deveria ser tornada pública. O governo do presidente equatoriano Daniel Noboa nega as acusações e afirma estar conduzindo operações em seu território, como parte de uma ofensiva de 2 semanas contra grupos armados. O Equador, de fato, realiza operações de ataque a acampamentos pertencentes a grupos irregulares. Eles não são equatorianos, são grupos que cruzam nossa fronteira com a Colômbia, mas estão localizados em território equatoriano. Posso confirmar isso para vocês porque é uma informação oficial. Confirmar porque é informação oficial. Aliado fiel dos Estados Unidos na região, o governo do Equador atacou na semana passada um campo de treinamento de uma dissidência das Farc, na província equatoriana de Sucumbíos. A fronteira entre os dois países, com cerca de 600 quilômetros de extensão, é palco de atividades de grupos criminosos dedicados ao tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Nesse contexto, o presidente da Colômbia afirmou que há 27 corpos carbonizados e a explicação não é plausível, afirmou Petro, sem especificar se tratam de pessoas que morreram recentemente. A agência France Presse entrou em contato com o Exército, que não pôde responder sobre a origem dos corpos mencionados pelo presidente. Em campos políticos opostos, Petro e Noboa elevam o tom em meio à disputa tarifária que começou em fevereiro por iniciativa do Equador e afeta as importações, a cooperação energética e o transporte de petróleo entre os dois países. No próximo bloco, francesa de 73 anos é assassinada em João Pessoa. E tenente-coronel é preso em São Paulo por matar esposa com um tiro na cabeça. Uma francesa de 73 anos que vivia no Brasil foi assassinada pelo companheiro. O corpo dela foi queimado dentro de uma mala em uma rua de João Pessoa. Essas imagens de câmeras de segurança mostram um homem saindo de um apartamento com uma mala. Segundo a polícia, ele matou a companheira e carregou o corpo na mala, que logo depois foi queimado na rua. O crime ocorreu em João Pessoa, na Paraíba. A vítima é uma francesa de 73 anos, uma médica aposentada que vivia no Brasil há vários anos. De acordo com a investigação, o homem pagou um morador em situação de rua para que o corpo fosse queimado. A motivação estava relacionada ao fato do autor estar utilizando entorpecentes, condição que não era aceita pela vítima, e aí que gerou essa confusão que culminou com a morte da vítima. O companheiro da francesa foi encontrado morto quando a polícia tentava cumprir um mandado de prisão contra ele. Uma das hipóteses dos investigadores é que o homem foi assassinado por membros de uma facção criminosa, em retaliação por ele ter atraído a polícia para a área onde o corpo da francesa foi queimado. O tenente-coronel da Polícia Militar Geraldo Leite Rosa Neto foi preso na manhã de hoje pela polícia em São José dos Campos. Ele foi indiciado por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa, que foi encontrada com um tiro na cabeça. Geraldo Leite Rosa foi preso na manhã de hoje no apartamento dele, que ficava na região central de São José dos Campos. O tenente-coronel da Polícia Militar foi indiciado por feminicídio e fraude processual pela morte da esposa. Gisele Alves, a também policial militar, foi encontrada morta com um tiro na cabeça no mês passado. Ele foi levado para o 8º Departamento Policial e passou por interrogatório. O advogado Eugênio Malavasi, que defende o tenente-coronel, disse que a Justiça Militar é incompetente para analisar, processar e julgar o caso, e especialmente para decretar medidas cautelares. O criminalista disse que vai suscitar conflito de competência com a Justiça Comum.
Após o laudo final da Polícia Técnico-Científica, a trajetória da bala que atingiu a cabeça e a profundidade dos ferimentos encontrados foram determinantes para o delegado pedir a prisão dele. Quando Geraldo chamou a polícia no dia do crime, ele havia dito que a esposa tinha se suicidado. O advogado José Miguel da Silva Júnior, que representa a família de Gisele, comemorou a prisão de Geraldo e disse que, desde o início, a família não acreditou que a Gisele poderia ter cometido suicídio. Ele afirmou ainda que a família espera agora pela condenação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que obriga a execução do hino nacional em escolas públicas e privadas do estado. A medida vale para os ensinos fundamental e médio. Segundo o texto, a atividade deve ocorrer preferencialmente às sextas-feiras antes do início das aulas, mas a data pode ser adequada de acordo com as necessidades de cada escola. O hasteamento da bandeira foi retirado do texto final. A polícia de São Paulo identificou e localizou a mulher que abandonou o filho recém-nascido em um banheiro em um hospital na zona leste da cidade. Ela alegou falta de condições para criar o quarto filho. Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher entrando no hospital com um bebê enrolado em um cobertor. Ela entra, senta em uma das cadeiras e depois vai em direção ao banheiro da unidade. Ela deixa a criança no local e vai embora. O bebê foi encontrado pouco tempo depois por uma funcionária. A polícia encontrou a mulher e a identificou através do serviço Uber, mas o nome dela não foi revelado. Ela tem 43 anos e outros 3 filhos. Durante o depoimento, ela expressou arrependimento pelo ato, mas afirmou não ter condições financeiras ou emocionais para cuidar do novo filho. Segundo ela, a gravidez foi mantida em segredo, até mesmo do namorado. Ela chegou a usar cinta abdominal porque a criança veio de uma relação extraconjugal. Ela vai responder em liberdade por abandono de incapaz. A seguir, caminhada de astronauta do lado de fora da estação espacial e os detalhes da participação do Irã na Copa do Mundo. Astronautas da Estação Espacial Internacional fizeram uma caminhada do lado de fora por mais de 6 horas. 2 astronautas da NASA deixaram a Estação Espacial Internacional nesta quarta-feira para uma caminhada no espaço de mais de 6 horas. O objetivo da dupla era preparar o canal de energia 2A para a futura instalação dos painéis solares desdobráveis da chamada ISS. Esta foi a 4ª caminhada espacial de Jessica Meir e a primeira de seu colega Chris Williams. A astronauta chegou no último sábado na Estação Espacial Internacional com o também americano Jack Hathaway, a francesa Sophie Adenau e o russo Andrei Fedayev. Os 4, que vão passar vários meses na ISS para uma missão de pesquisa, substituíram a tripulação Crew 11, que retornou à Terra em janeiro, um mês antes do previsto, na primeira evacuação médica da história da estação. A NASA não revelou nenhum detalhe sobre o problema de saúde que encurtou a missão anterior. Já o astronauta Chris Williams está na Estação Espacial Internacional desde novembro, após desembarcar de uma nave russa Soyuz. A agência espacial russa Roscosmos opera em conjunto com a NASA na ISS e ambas se revezam para transportar um cidadão do outro país de e para o complexo orbital, um dos poucos âmbitos de cooperação bilateral que ainda perduram entre os Estados Unidos e a Rússia. A Estação Espacial Internacional é habitada de forma contínua desde o ano 2000 e é um exemplo de cooperação multinacional, com participação da Europa, Japão, Estados Unidos e Rússia. Situada a cerca de 400 quilômetros da Terra, funciona como um banco de testes para pesquisas sobre a exploração do espaço profundo, incluindo futuras missões para levar novamente humanos à Lua e posteriormente a Marte. A NVIDIA retomou a produção de chips para o mercado chinês. No ano passado, o governo norte-americano havia proibido a empresa de exportar processadores para os chineses. O componente em questão é o H2000. O modelo é considerado o segundo mais avançado da empresa norte-americana para aplicações de inteligência artificial. Outros 2 chips foram proibidos de serem vendidos para a China por questões de segurança nacional. E a presidente do México, Cláudia Sheinbaum, disponibilizou o país para receber os Jogos do Irã na Copa do Mundo. A FIFA negou esse movimento e disse que o planejamento deve ser cumprido integralmente.
O México pode receber os jogos da seleção do Irã na Copa do Mundo após as tensões políticas de Teherã com os Estados Unidos. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou que a questão está sendo discutida entre a Federação Iraniana e a FIFA e que o impedimento é apenas logístico. Eles estão vendo com a FIFA se é viável, já que eles iriam para os Estados Unidos. Está sendo avaliado e vamos anunciar em momento oportuno. A embaixada do Irã no México denunciou na segunda-feira a falta de cooperação do governo americano na expedição de vistos e na provisão de apoio logístico à delegação iraniana antes do Mundial. A seleção do Irã está no grupo G da competição, com jogos contra a Bélgica em Nova Zelândia, em Los Angeles, e contra o Egito, em Seattle. Na última quinta-feira, o presidente americano Donald Trump declarou que a República Islâmica não deveria participar do torneio pela sua própria segurança devido à guerra no Oriente Médio. As consequências do conflito também afetam o futebol feminino do Irã. 2 jogadoras da seleção treinaram na segunda-feira com o clube australiano após solicitarem asilo no país da Oceania. 7 atletas chegaram à Austrália na semana passada após serem consideradas traidoras por Teherã ao se recusarem a cantar o hino nacional na partida de abertura da Copa da Ásia. Apenas Fatemeh Passandideh e Atefeh Ramezanizadeh permanecem no país, já que as outras jogadoras mudaram de ideia e decidiram voltar para casa. Elas estão hospedadas em um local não divulgado e recebem apoio do governo e da comunidade iraniana na Austrália. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.